Olá, muito boa noite. Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu queria começar por dizer que, embora eu não queira denunciar quem é que foi o apresentador que chegou atrasado, não fui eu, está bem? Eu, a partir de uma certa altura da minha vida, achei que nestas coisas das apresentações dos livros era melhor escrever. Infelizmente eu não tenho a fluência verbal do Paulo Portas e então decidi escrever a apresentação porque é uma melhor forma de controlar o tempo e de vos aborrecer o menos possível. E então o que eu tenho a dizer é isto. Eu sempre odiei, e é mesmo um ódio de morte, a expressão não há insubstituíveis. É uma coisa que se diz muito nas empresas e nas equipas de futebol, quando é preciso pôr alguém na ordem ou moralizar uma equipa desfalcada. Mas é uma perfeita estupidez, como pode testemunhar qualquer pessoa que ande neste mundo há mais de 20 dias. É claro que há insubstituíveis na nossa vida social, há insubstituíveis na nossa vida pessoal e também há insubstituíveis na nossa vida profissional. O jornal O Independente, do Miguel Esteves Cardoso e do Paulo Portas, é um dos grandes insubstituíveis da minha vida. Marcou-me como nenhum outro jornal até hoje e é raro o dia em que não tenho saudades dele. E não estou a dizer isto só para dar graça aos autores do livro. A minha geração aprendeu a escrever com o Miguel Esteves Cardoso e descobriu pela primeira vez como essa coisa dos jornais podia ser divertida a ler o Independente. O Independente era um jornal preconceituoso, juvenil, burguês, gratuito, betinho, conservador e frequentemente injusto. Ou seja, era deliciosamente imperfeito. E eu sou um viúvo do Independente. E um viúvo genuíno, sofredor, daqueles que anda há 20 anos de luto cerrado e suspira de cada vez que vê um triângulo azul de pernas para o ar. Tal é a falta que dele sinto. E sinto falta por imensas razões. Eu sou viúvo em primeiro lugar porque nunca mais nos jornais se voltou a ler tão bom português como se lia no Independente do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso. Sou viúvo em segundo lugar porque nunca mais nos jornais se voltou a ser tão irreverente e saudavelmente desrespeitoso como no Independente do Miguel Esteves Cardoso e do Paulo Portas. Sou viúvo em terceiro lugar porque nunca mais os jornais portugueses voltaram a ter tanta graça e tanto wit, a essas três maravilhosas letras que em língua inglesa designam o humor inteligente e que tanta falta eu acho que nos faz. Eu faço só aqui um breve à parte, porque eu acho que isto que é a influência da cultura inglesa no jornal e por extensão na sociedade portuguesa, eu acho que seria tema para toda uma outra conversa. E embora eu não tenha propriamente estudado isto a fundo, nem ninguém estudou até agora, mas acho que valia a pena. Eu acho que o Independente para mim é um marco, é uma espécie de render da guarda cultural e é um momento simbólico em que a cultura anglo-saxónica, a meu ver, ultrapassa por completo a hegemonia da cultura francófona, que durante 200 anos dominou a cultura portuguesa. Até como isso parece-me a mim que é um marco fundamental. Mas regressando ao tema e à minha viuvez jornalística, quando o Independente se juntava ao jeito para o português, o prazer da provocação e o tal sentido de humor, nasciam manchetes como algumas das quais estavam aqui a passar há pouco em fundo, como Marques Mentes, sobre o atual comentador da SIC e o homem que, a sublime, se deu em primeira mão a notícia deste livro. Eduardo Mãos de Penhora, sobre Eduardo Catroga, o Couto do Vigário, não é? Sobre o saudoso Torres Couto, ou a minha favorita de todas, que é Herdade para ter juízo. A Herdade para ter juízo, uma famosa manchete sobre o Monte dos Frades de Braga de Macedo. Mas mesmo em títulos mais simples, como por exemplo o Pai Tirano, sobre o Sr. Aníbal Cavaco Silva, nós lemos, sorrimos e percebemos o que perdemos. Nenhum jornal, nenhuma revista seria hoje em dia capaz de colocar um título desses na primeira página. Não é porque não possam, é porque não querem. Seria considerado desagradável, fuleiro e de mau tom. E é por isso que eu sou viúvo. Sou viúvo porque nunca mais voltou a ser tão livre e a ter o prazer de testar os limites dessa liberdade, como no Independente do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso. E ser livre é uma coisa muito importante, porque apesar de vivermos há 40 anos em democracia, estamos ainda muito longe de ter aprendido a ser livres e de ter o mesmo apego profundo à liberdade de expressão
que devotamos à nossa casa, à nossa família ou até ao nosso animal doméstico. O respeitinho continua a ser muito bonito e somos frequentemente aconselhados por colunistas, políticos, tribunais e avózinhas a usar a liberdade de expressão e da imprensa, com certeza, aproveitá-la bem, mas sempre com a devida moderação. Aliás, há um famoso político que eu muito aprecio, chamou-lhe mesmo a isto a liberdade respeitosa. O Independente nunca foi respeitoso, nem foi moderado, foi sempre excessivo. E sinto a falta desse excesso desde 1995, quando a dupla Portas-Esteves Cardoso se desfez para sempre. Podem acreditar, não há nesta minha afirmação nenhum pingo de nostalgia. Eu também sei que houve uma altura em que a minha geração gostava do Justiceiro, dos Soldados da Fortuna e dos Três Duques. Tudo objetos pavorosos que hoje em dia não conseguimos ver sem ter vergonha de nós próprios. Mas o Independente não era nada disso. O Independente resistiu como o vinho do Porto à prova do tempo, como bem demonstra qualquer ideia hemeroteca, ou se quiserem poupar o trabalho, a leitura deste, o Independente, a máquina de triturar políticos. Devo dizer que quando recebi o convite para apresentar este livro, a primeira coisa que senti foi dor de corno. Porque na minha lista de sonhos a realizar encontrava-se em lugar de relativo destaque a escrita de uma história do Independente, porque acho que faz imensa falta. A boa notícia para toda a gente é que aquilo que está neste livro e nas suas robustas e longas 340 páginas, longas só no sentido que há aqui muito texto, não no sentido de ser aborrecido, que isso não é de todo. Tudo o que aqui está já é mais do que suficiente para nos preencher magníficos serões e um excelente contributo para a história do cavaquismo e para a história do jornalismo e da própria direita portuguesa na primeira metade dos anos 90. Simplificando um bocadinho, digamos que o Independente tem duas histórias. Existe o Independente de Miguel Esteves Cardoso e existe o Independente de Paulo Portas. O Independente de Miguel Esteves Cardoso é a história de... Acabei de ser insultado pelo meu co-apresentador. A história do... O Independente de Miguel Esteves Cardoso é a história do Caderno 3 e a revolução que ele operou na cultura portuguesa. O Independente de Paulo Portas é a história do primeiro caderno e da revolução que ele operou na política portuguesa. Sendo o Filipe e a Liliana jornalistas da área política, eles optaram, em primeiro lugar, por contar a história do Independente de Paulo Portas. Mesmo que haja por aqui bastante Miguel Esteves Cardoso, até porque ele foi o primeiro diretor de jornal, o MEC acaba por ser um ator secundário. O ator principal é definitivamente Paulo Portas. Admito que as pessoas para quem a memória do Independente é sobretudo a saudade do Caderno 3 possam sentir-se aqui um pouco à míngua, mas o título diz ao que vem: a máquina de triturar políticos. E quem gosta de ver políticos triturados vai sair de barriga cheia. Porque o que temos aqui é um levantamento e uma concatenação. Agora é a altura de tu dizer. Queres? Vai lá. Concatena, filho, concatena. Exatamente. Uma concatenação impressionante de centenas de colunas de opinião e de manchetes, num festim de adjetivações coloridas e de ataques descabelados a todos os redutos do cavaquismo, com uma outra bandeira branca ocasional para proteger as fontes que lhe forneciam as munições. E isto tudo cruzado com entrevistas atuais ao grande torturador Paulo Portas e a vítimas como Luís Filipe Menezes, Paulo Teixeira Pinto ou Marcelo Rebelo de Sousa, mas também a cúmplices do empreendimento como Luís Nobre Guedes, Inês Serra Lopes, Constança Cunha e Sá, e não vou continuar a dizer nomes porque, pelo que eu já vi, metade deste público se ia sentir ofendido. Mas, além disso, há também uma entrevista que eu acho muito curiosa, àquele que foi simultaneamente torturador, torturado, cúmplice e vítima, que dá pelo nome de Manuel Monteiro. Eu diria, aliás, que se este livro não valesse por mais nada, e vale por muito mais, valia sem dúvida pelas declarações de Manuel Monteiro, que 20 anos depois falou com grande abertura do assalto ao CDS e da influência do Paulo Portas, num dos capítulos finais que se chama Como se faz um partido. E eu, aliás, devo dizer que a conversa que os atores tiveram com Monteiro, aqui evidentemente temos apenas citações, mas eu desconfio que essa entrevista mereceria bastante só por si uma capa de jornal. Fica o desafio de vocês a desgravarem, a publicarem, porque aquilo pareceu mesmo muito divertido. Mas, de resto, para quem tem dificuldade em aturar hoje em dia o presidente Cavaco Silva, existe aqui abundante fonte de consolo através dos maus tratos que sofre o primeiro-ministro Cavaco Silva.
invariavelmente apresentado como um bimbo, cuja única qualidade para os índios parece ser estar rodeado de gente que ainda é pior do que ele. O Independente viveu para abater Cavaco e acabou depois por descambar após a morte do seu hospedeiro. Ou, para utilizar uma expressão típica do Independente e de outro dos seus grandes ódios de estimação, Tomás Taveira, o Independente viveu para entaveirar Cavaco e acabou entaveirado com a chegada de Guterres. Nessa altura, Paulo Porta já lá não estava, tem decidido dedicar-se à política ativa. O Filipe e a Liliana classificam o Independente como um projeto político com um jornal de fora. E é uma excelente frase que eu acho que merecia todo um outro debate. Peço desculpa pela incorreção, pela minha falta de profissionalismo jornalístico. Um projeto político escondido. Falta-me escondido. Ok. Ricardo Araújo Pereira promete vir a ser muito mais rigoroso. Um projeto político escondido com um jornal de fora. Que é... eu acho que essa frase de facto merecia todo um outro debate. De alguma forma, se alguma certeza a leitura deste livro me deixou e ajudou a solidificar, que eu já desconfiava disso, é de que o Independente foi, antes de tudo, um jornal vivo e incontrolável. Onde a dissensão era possível, os colunistas não diziam todos a mesma coisa e as boas histórias não eram abandonadas, ainda que certas fontes tivessem de ser sacrificadas. São inúmeros os erros que o Independente cometeu e variadíssimas as injustiças que promoveu, mas se ainda hoje estamos aqui a falar dele, é porque foi brilhante, irreverente e corajoso, como nenhum jornal em democracia o foi antes, nem voltou a ser depois. Este é um livro muito importante sobre um jornal que já não existe e sobre o buraco que permanece no seu lugar. O facto de 20 anos depois esse buraco continuar por preencher diz muito sobre a genialidade de Miguel Esteves Cardoso e de Paulo Portas, mas infelizmente também diz muito sobre a falta de rasgo do atual jornalismo português. Eles abriram as janelas, nós baixámos os stores. Espero que em breve alguém os volte a levantar outra vez. E basicamente era isto que eu tinha para vos dizer. Passemos então o microfone a uma das estrelas desta mesa. Boa tarde. Obrigado. Desculpem o atraso. Foste tu? Fui realmente eu. Eu tinha 14 anos quando o Independente saiu e o meu interesse pelo jornal, que aliás foi imediato, era mais estético do que político. Até porque eu era uma criança muito sofisticada. Não é preciso ler o livro, basta ver a lista de pessoas citadas no fim. E Cavaco Silva é de muito longe a personalidade mais citada. E isso é curioso porque este jornal, esta máquina de triturar políticos, triturou de facto muitos, menos o principal, menos aquele que eles mais queriam triturar. E isso talvez não seja assim tão estranho, porque na verdade é difícil conceber o Independente sem o Cavaco. É possível argumentar que o Independente só seria possível com Cavaco e no cavaquismo, pela razão óbvia de ser um jornal que é obviamente uma reação ao cavaquismo, mas também porque provavelmente só no tempo do cavaquismo havia dinheiro suficiente para fazer um jornal como o Independente. E isso é curioso, porque aquilo que o Independente criticava, e bem, acho eu, no cavaquismo gerou as condições necessárias para que o Independente pudesse existir. Estás-te a converter ao capitalismo? Não estou só a dizer, estou só a assinalar aqui uma contradição curiosa. Tu disseste tantas coisas que eu queria dizer, agora eu fiquei, não tenho mais nada a não ser contradições curiosas. E de facto, fazer um jornal como o Independente custava dinheiro, custava bastante mais do que um jornal normal custaria, porque nós percebemos pelas páginas deste livro que o gabinete do Miguel Esteves Cardoso estava mais abastecido de bebidas alcoólicas do que a maior parte dos bares de Lisboa. E, no entanto, apesar disto, apesar de facto o Independente ser, como o subtítulo diz bem, uma máquina de triturar políticos, Cavaco Silva ganhou com a maioria absoluta. Já o Independente existia, ganhou a segunda maioria absoluta.
E há um ponto deste livro em que Paulo Portas lamenta: nós não temos influência nenhuma. O Cavaco ganhou com maioria absoluta. Ora, eu concordo em parte com Paulo Portas, eles não tinham influência nenhuma, e ainda bem. Eu acho que era bem desagradável se um jornal tivesse a hipótese de eleger ou não eleger, ou de influenciar a política da maneira que eles queriam. Mas eu acho que não é verdade que o Independente não tenha tido influência nenhuma. Eu acho que pode ter tido menos influência política do que Paulo Portas estava à espera, mas teve muito mais influência simbólica do que todos esperávamos. E eu acho que isso se nota ainda hoje. Há um ponto deste livro em que, a certa altura, depois da saída do jornal ter sido escarnecido, porque era feito por pessoas que, enfim, por dois principiantes, dois jovens nos quais ninguém acreditava muito. Depois disso, meses depois disso, há um ponto do livro em que se diz que os outros jornais começavam a convencer os seus jornalistas a fazer coisas à independente. E eu acho que essa tentativa de fazer coisas à independente tinha mais a ver com o estilo e com o tom, sem prejuízo para a importância dos furos jornalísticos que o jornal obtinha. Eu acho que isso se devia... fazer coisas à independente tinha mais a ver com o estilo e com o tom. E eu acho que, apesar dos retrocessos que o João Miguel apontou, e bem, talvez, eu acho que... Sim, e bem, é muito raro, mas e bem. Eu acho que o jornalismo português nunca mais foi o mesmo, depois do Independente. Houve coisas que deixou de ser possível fazer, ou pelo menos não fazer. Mas, como eu dizia no início, o meu interesse era estético, mais do que político. A qualidade da escrita interessava-me e, sobretudo, a desfaçatez. Eu acho que se havia palavra que descrevesse o Independente, era desfaçatez. E isso, a principal perplexidade que isso causava era que desfaçatez não era uma qualidade própria de conservadores, pelo menos de conservadores em Portugal. Mas estes tinham-na. Era assim que eles escreviam. Há um estudo feito por uma senhora chamada Alison Dagnes, que se chama A Conservative Walks into a Bar. Um conservador entra num bar. É um estudo sobre a razão pela qual, é um estudo que tenta explicar, averiguar se é verdade e explicar a razão pela qual normalmente a sátira política é feita por pessoas de esquerda. E ela conclui que sim, que isso é verdade. E que há algumas razões para isso e que se prendem com a natureza da própria sátira. E lá está, e com a natureza da esquerda e da direita. E que isso tem a ver com o facto de a sátira normalmente criticar o status quo. E a direita, mesmo quando não está no poder, pretender, apesar de tudo, a manutenção do status quo. E o que é interessante no Independente é que a crítica mais entusiasmante ao cavaquismo, nos anos do Cavaco, vinha da direita de Cavaco Silva. Isso era surpreendente para mim. É claro que o Independente, como dizem os autores, e bem, era uma espécie de projeto político escondido com um jornal de fora. Foi bem, não foi? Era isto, não é? Vê-se aqui quem leu, como deve ser, quem fez um close reading e quem leu à balda. E é possível que sim, mas talvez só da parte de Paulo Portas. Eu não quero dizer que Paulo Portas nunca me enganou. Como vai? Boa noite, doutora Helena Sacadura Cabral. Eu gosto muito dele. Certo. Mas eu acho que... E não tem mal nenhum, quer dizer, não tem mal nenhum que seja um projeto político escondido com um jornal de fora. Mas acho que é óbvio que isso é evidente que talvez só para Paulo Portas... Reparem, o Miguel Esteves Cardoso também teve um projeto político. Candidatou-se ao Parlamento Europeu. É certo que foi ao Parlamento Europeu, é certo que foi uma candidatura mais, digamos, folclórica do que efetiva. Mas isso foi antes do Independente. E a participação política de Paulo Portas foi depois do Independente. Eu acho que isso não é por acaso. O problema, acho eu, é que não há no projeto político que emanou do Independente nada que se compare com aquilo que era o Independente. Nem Basílio Horta, para quem Paulo Portas escreveu discursos, nem Manuel Monteiro, para quem Paulo Portas escreveu discursos e conseguiu fazer ascender a líder do partido e conseguiu tirar de líder do partido e enfiar na sarjeta de novo, nem o próprio Paulo Portas, o que é curioso,
consegue aproximar-se, enquanto político, daquilo que era o jornal que ele dirigia, do brilhantismo que tinha o jornal que ele dirigia. Muito obrigado. Não sei quem é, mas agradeço. Obrigado. Não queria terminar sem fazer uma crítica aos autores do livro, porque isto não pode ser só flores, não é? Vai ter que ser, desculpem, vai ter que ser. Há uma coisa que eu gostava de ver investigada, que é a seguinte. Há um ponto do livro em que se diz, coisa que a gente já desconfiava, não é? Que se consumia muito um comprimido que se chama Dinintel. Na relação do Independente, parece que é um comprimido que era, ao mesmo tempo, um comprimido para emagrecer, mas que tinha as funções de speed. E parece que isto se consumia às lamelas na redação do Independente. Dizem os autores do livro que toda a gente consumia isto na redação do Independente. Ora, sabendo que... É o Miguel que diz, ok. É o Miguel, então muito bem. É o Miguel Esteves Cardoso que diz. Então a pergunta é para Miguel Esteves Cardoso. Se toda a gente consumia este comprimido para emagrecer que dá speed na redação do Independente, e sabendo que Pedro Guerra fazia parte da redação do Independente, das duas uma, ou toda a gente é uma força de expressão, ou este comprimido para emagrecer é uma fraude, uma absoluta fraude. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu estou um bocadinho nervosa e, portanto, eu vou ter de fazer uma espécie de piada para ver se... Pronto. Em primeiro lugar, eu queria deixar alguns agradecimentos, porque este livro não era possível sem algumas pessoas, a começar, obviamente, pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã e pela minha sobrinha Maria Leonor, que estão cá, mas também para a família do coração, aquela que nós escolhemos, que são os nossos amigos, e alguns deles estão por aqui. E obrigada por terem vindo, já agora. Gostava de agradecer também à Liliana e à Inês pela paciência que tiveram em aturar alguns dos nossos slicks, por assim dizer, e ao João Miguel e ao Ricardo por terem dito que sim ao convite, mas na parte do Ricardo eu tenho de agradecer sobretudo ao Benfica, porque se não fosse o Benfica ele não estaria aqui, e eu e o Filipe na verdade também não teríamos bem escrito, porque isto foi escrito um bocadinho nos intervalos dos jogos. Mas olhando para a plateia fico assim um bocado triste, não estou a ver aqui nem o Jonas nem o Gaetan e não percebo o que é que se passou para terem falhado. Pronto, já fiz a piada, acho que... desculpem lá qualquer coisinha, mas tinha de ser. Escrever este livro foi para mim uma espécie de reviver um tempo que eu não vivi, e eu digo reviver de propósito porque eu trabalhei no Independente na fase final do projeto, e foi um pouco como escrever sobre a nossa casa, mas antes de nós nascermos. E isso deu-me um gozo especial, porque foi lá que eu aprendi muito das coisas que faço hoje. Eu sou jornalista de política e foi lá que comecei a estagiar quando a Inês era a diretora. Ajudei a apagar a luz e costumo dizer que sou a última bebé da secção de política do Independente, porque fiquei lá a contrato, e isso orgulha-me muito, porque há uma coisa que continuou, que foi o espírito indie, e eles falaram um bocadinho disso, e a verdade é o tom com que fazemos as coisas, o irmos à procura e não deixarmos. Isso é uma das lições que o Independente nos deixa. Eu aceitei este convite do Filipe, ele já estava a trabalhar no livro e eu entrei só mais tarde, porque senão ele não fazia o livro, na verdade. Temos de ser honestos, não é? É verdade. Quando o Filipe me convidou, a ideia dele era de fazer um livro sobre as principais histórias, as principais manchetes do Independente. E ele entregou-me uma lista e dizia-me assim: bem, então tens para aí, já nem me lembro, eram 15, 20 histórias. E eu, que bom, neste tempo isto não vai dar. E depois o que acabou por acontecer foi que ao longo da pesquisa nós percebemos que o livro tinha uma outra substância e que nós lhe devíamos dar um fio condutor, e esse fio condutor foi dividir o livro em duas partes, para mostrar, por um lado, como foi o ataque político ao cavaquismo, porque nós centrámos-nos no período em que coexistiram três personagens, Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso na direção do jornal e Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro, e depois na segunda parte do livro como o tal projeto político da direita mais consolidado, e é possível, obviamente que isto é um processo que trespassa ao longo do livro, mas nós quisemos fazer esta divisão porque achámos que fazia sentido,
nós somos da área de política e isto não é a história do Independente, isto é uma das histórias do Independente que era possível contar. Nós escolhemos contar a da nossa área de atuação porque também era a nossa zona de conforto, e eu espero que gostem. Era um bocadinho, como eles dizem, eu vou repetir, porque isto era um projeto escondido com o Jornal de Fora. Só para dizer, João Miguel, não tenhas problemas, porque eu já disse em entrevistas e já me baralhei toda. E, portanto, nada. Mas a verdade é que quando o Independente nasce como um projeto definido e um projeto político, mas o que seria ou como é que isso iria acontecer no caso de Paulo Portas, qual era o papel que ele iria ter nesse projeto político da direita, ainda não era uma coisa definida, foi um processo que foi ongoing. E não, isto não tem nada a ver com ongoing, agora até desculpem. Mas no início, esta até foi uma boa piada, mas que eu não me percebi que a fiz. És uma natural. Foi natural, até parecia o Ricardo agora. Mas na primeira parte do livro, e era um pouco por aqui que eu gostava de falar, porque calhou-me a parte mais política e depois o Filipe falará de uma parte diferente do livro. O que o Independente fez, o que este jornal fez, foi um tiro ao alvo ao governo de Cavaco Silva, sobretudo ao Primeiro-Ministro, que foi alvo, e agora é Presidente da República, mas na altura era Primeiro-Ministro, foi capa do Independente por 91 vezes, só ele durante este período. E nós estamos a falar dos seus ministros, dos principais, podíamos estar aqui a falar de Leonor Beleza ou de Miguel Cadilho, que foram vítimas dos principais escândalos do Independente, mas isso é uma das coisas que eu gostava que vocês lessem no livro, que são as histórias, as principais histórias do Independente. Além destas grandes notícias e dos escândalos que foram trabalhados pelo Independente, havia também uma diferenciação ideológica para Cavaco Silva. Para o Independente, o Cavaco era de esquerda. E por mais estranho que isto nos pareça agora, ele, para Paulo Portas e para Miguel Esteves Cardoso, era um político de esquerda. E o PSD seguia as ordens do rei, como eles lhe chamavam. E porquê é que eles diziam que era de esquerda? Era de esquerda porque ele não conseguia fazer ao Estado aquilo que eles achavam que deveria ser o Estado. E ele, o próprio Paulo Portas, na altura, já tinha o seu guião da reforma do Estado. Curioso que é um pouco diferente daquele que é hoje. Algumas coisas era diferente, outras era quase a mesma coisa. Portanto, as coisas que ele combatia no cavaquismo, hoje, algumas delas, este governo ou tentou fazer, ou fez, ou não fez porque foi impedido. Mas isso também é uma das coisas que nós deixamos para o leitor, porque achamos que não temos de ser nós a fazer esse paralelismo. Mas é tão evidente que fica para vocês e espero que gostem. Só uma nota, o João Miguel já falou disto, mas acho que é importante. Isto era um combate em termos políticos, era um combate em termos políticos, mas também era em termos pessoais. Eles olhavam para Cavaco Silva como essa gente sem história, e isto não é uma expressão minha, era a expressão utilizada por eles, que adjetivavam Cavaco Silva e essa gente das mais variadas maneiras, e podemos dizer nunca de maneira simpática. Eles eram os bimbos, eram os parolos, e Cavaco Silva era o exemplo máximo dessa parolice que eles desprezavam. Por isso, por todo este caminho, e porque o PSD não conseguia, pela visão deles na altura, fazer esse tal projeto, era necessário abrir um espaço para a direita. E esse espaço, se numa fase inicial, e isso é uma das coisas que nós contamos do livro, tentaram abrir esse espaço dentro do próprio PSD, com o apoio, por exemplo, à candidatura autárquica de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, era uma tentativa de mudar o PSD por dentro. Isto nota-se em muitos dos artigos de opinião, sobretudo, mas também nas notícias. Se era uma tentativa de mudar o PSD por dentro, que acabou por não acontecer porque Cavaco sobreviveu, também era a tentativa de uma nova direita dentro do PSD, que seria encabeçada por Marcelo Rebelo de Sousa, que falou connosco para o livro. E essa, por exemplo, essa relação entre Marcelo, Durão Barroso ou Pedro Santana Lopes era muito importante. Nós no livro temos uma parte que achamos que é bastante interessante e sobretudo num timing
bastante interessante, que tem a ver com a relação entre Paulo Portas e Marcelo Rebelo de Sousa, que se consubstancia nessa altura. Tinha começado muito antes, no semanário, mas prolongou-se pelo Independente. Mas essa cá está é mais uma cereja que nós deixamos para lerem no livro. Contudo, a partir da revalidação, como os nossos apresentadores bem, da revalidação da maioria de Cavaco Silva, como os nossos apresentadores bem disseram, essa tentativa de mudar o PSD vai por água abaixo, não é? Eles ficaram, quer dizer, houve uma revalidação de uma maioria contra a qual eles estiveram a lutar durante tanto tempo nas páginas do jornal. E a partir daí, a partir sobretudo de 1991, há uma relação quase umbilical com o CDS Manuel Monteiro, em que o que saía no jornal era dito muitas vezes pelos políticos do CDS, sobretudo por Manuel Monteiro, e o contrário também acontecia. Esta é a história que nós queremos contar, e eu também não vos quero amassar mais. É uma parte da história do Independente, não é toda a história, mas é também a história dos políticos durante aqueles anos. Nós divertimos-nos muito a fazer este livro, divertimos-nos muito a escrevê-lo, a ler as coisas mas também as coisas que ele escrevia, mas também aprendemos muito com ele. Espero que vocês gostem e que se divirtam tanto quanto nós nos divertimos. Obrigada. O Independente foi o primeiro jornal que eu comprei religiosamente e confirmou a minha ideia, então ainda a ganhar forma, de que era isto que eu queria fazer, jornais. E orientou-me irrevogavelmente para o jornalismo político. Eu fui brevemente jornalista do Independente durante 4 meses, mas isso foi absolutamente irrelevante para este projeto. O facto de ter sido o primeiro jornal que eu comprei na vida foi decisivo. E penso que isso também será decisivo para quem se interessar por este livro. Esta história começa no dia 29 de setembro de 88. Eu não vou contá-la toda desde 29 de setembro, mas vale a pena contar esse dia. E foi por volta das 5 da tarde. Havia um jornal cuja primeira página há várias semanas me chamava a atenção. E nesse dia, nessa quinta-feira, notem bem, 29 de setembro de 88, comprei pela primeira vez o Independente. Talvez por causa da manchete. A manchete era a portuguesa, tinha uma foto da Rosa Mota com a bandeira portuguesa, muito toscamente recortada. Apesar disso, era uma página com muito arrojo gráfico. E era uma manchete bastante atípica, porque era sobre o ouro da Rosa Mota em Seul, e atípica por ser uma manchete pela positiva. Depois eu percebi que isso era pouco comum naquele jornal, mas era uma manchete patriótica, o que eu depois percebi que era bastante comum naquele jornal. E lembro-me particularmente, na memória que tenho dessa primeira edição, de 2 textos. E como imaginam, o que eu vou agora mencionar desses textos não vem da minha memória, de 1988, mas eu fui reler essa edição em particular, que foi a primeira que eu comprei. E fui reler os 2 textos de que eu me lembrava. Um era do Miguel Esteves Cardoso, sobre o ouro da Rosa Mota. E ele escrevia, entre outras coisas: discordamos, opinamos, dividimos-nos por isto e por aquilo, passamos a vida a discutir. Cada um tem a sua ideia do que é Portugal, do que devia ser e do que consiste ser um bom ou um mau português. Às vezes parece que só a nossa língua e a nossa morada nos unem, até chegar um momento. A Rosa Mota é um desses momentos. Correm milhões de corações dentro dela. O coração dela, batendo, dando tudo, é o lugar onde nos encontramos. Afinal, está aí o maravilhoso facto da nacionalidade. Nação e nacionalidade são palavras tão bonitas como difíceis. Isto não era o tipo de coisa que se lesse nos jornais da época. O segundo texto que eu me lembro dessa edição, por acaso, é também do Miguel Esteves Cardoso. Era uma crítica de discos. Eu já conhecia as críticas de discos do Miguel Esteves Cardoso, e este era uma crítica sobre um LP dos Gypsy Kings. O LP que trazia sucessos inesquecíveis como Jobi Jobá ou Volare, que todos nós ouvimos naquela fase das festas de casamento em que não queremos que haja telemóveis a tirar fotografias. E essa crítica vinha ao lado da crítica do novo LP dos The Young Gods e vinha ao lado de uma crítica a uma gravação de sinfonias de Mozart. A que me ficou foi a dos Gypsy Kings. Ele dizia, nomeadamente, coisas como: os Gypsy Kings são capazes de ser um grandíssimo barrete, mas eu gosto deles. Os Gypsy Kings são uma bela treta, falsos como o cinema. É a versão cigana de quem não só não percebe nada de ciganos, como quem não quer perceber. Perceber para quê? Para bom desentendedor, meia raça chega.
Na mesma edição havia muita coisa boa. Havia os textos do Paulo Portas e do Vasco Polido Valente. Havia uma belíssima reportagem do Pedro Rolo Duarte. Havia um portfólio de cair para o lado da Inês Gonçalves. Uma crónica do João Bernardo da Costa sobre o Johnny Guitar, e de tantos filmes sobre os quais ele escreveu, havia de ser sobre o Johnny Guitar nessa edição. E havia uma fotonovela do Hermano José com uma protagonista chamada Anália. Não era Amália. Este era um jornal como eu nunca tinha lido. E a partir desse dia eu nunca mais deixei de o ler. O facto do dia 29 de setembro ser uma quinta-feira, ou seja, o jornal já tinha uma semana de velho e havia de sair outro no dia seguinte, passou-me completamente ao lado, porque o jornal era ótimo como se tivesse acabado de sair. E isso também diz qualquer coisa sobre o que era aquele jornal. Este livro é sobre esse jornal. É um jornal que marcou uma geração, marcou uma época, agitou um país, desassossegou a política e desempoeirou o jornalismo. Esta história tem 3 dimensões: o jornal, a política e o país. Porque é preciso perceber os 3 lados para se perceber a coisa. O nosso enfoque é político, por deformação profissional. Mas os políticos também eram o retrato do país que tínhamos. E o Independente fazia esse retrato de uma forma inovadora, crua, livre do respeitinho que era muito bonito nos outros jornais todos. Aqui eu começo a repetir o João Miguel Tavares e tudo o que eu disser tenho a certeza que ele já disse melhor do que eu, portanto, se não quiserem o autógrafo, podem, entretanto, ir-se embora. A dimensão provinciana que o Independente apontava a muitos dos responsáveis políticos, a começar por Cavaco Silva, significou, apesar do preconceito social que implicava e dos exageros em que caiu, uma refrescante atitude de desacralização da política e também um sinal de liberdade. O conceito de liberdade é, na minha perspectiva, fundamental para aquilo que foi o Indi e para aquilo que o Indi significou. O Independente provocou uma revolução jornalística, cultural e estética. Mostrava um país de que não nos dávamos conta que existia e do qual às vezes até tínhamos vergonha. E nos mostrou que não só não havia razão para ter vergonha, mas como devíamos ter orgulho e era cool. E também puxava por um país novo, mais moderno, mais arejado, mais cosmopolita. Toda a gente se lembra do Independente e muitos se lembram desta ou daquela manchete, desta reportagem ou daquele perfil. O que depois destes anos todos é fenomenal, quer dizer, de quantos outros jornais é que nos lembramos de uma manchete? De quantas reportagens, de que outro jornal é que nos lembramos de 2 ou 3 reportagens? Não haverá muitos. E cada um recorda o seu Independente, fosse o das manchetes escandalosas ou fosse o do Caderno 3. Eu creio que o Independente teve o impacto que teve e deixou o lastro que deixou porque representou essa revolução de que eu falo. E para ser tanto, para ser uma revolução, teve de ser muitas coisas, mas teve de sê-las todas ao mesmo tempo. Teve de ser inovador, irreverente, incómodo, alternativo, mal comportado e bem-humorado. Teve de ser politicamente incorreto, rompendo com a hegemonia de esquerda nas redações e assumindo-se como conservador e liberal. Teve de ser esteticamente arrojado, apelativo e moderno. Teve de ser culturalmente vanguardista e sofisticado, como era. Teve de ser editorialmente decidido a tomar partido, assumindo causas, confrontos e denúncias. E jornalisticamente agressivo. Nunca largava o osso, e essa é uma lição que devemos todos aprender com aquilo que o Independente fazia. Nunca largava o osso quando encontrava uma boa história ou apenas uma boa pista. E, por fim, era tão bem escrito. Os diretores, era tão bem escrito de cima a baixo. Desde os diretores, que eram 2 dínamos a puxar pelo melhor da sua redação, aos jovens jornalistas que não pediam licença às palavras e criaram um estilo. Eu estou aqui a ver alguns desses jornalistas de cujos textos tive o duplo prazer de ler, porque li-os na altura e voltei a lê-los agora. Estou a ver aqui a Inês Dentinho, a Inês Serra Lopes, vi a Rosa Amaral, a Graça, já me cruzei com o Pedro Rolo Duarte, não sei se está aqui a Constança ou a Alexandra Tavares Teles, gente que fez um jornal extraordinariamente bem escrito e com uma linguagem que todos hoje ainda ambicionamos chegar a esse patamar, e tinha colunistas consagrados que escreviam textos de fazer inveja. E é interessante que nesse recrutamento juntava gente de muitos quadrantes, de esquerda, de direita, conservadores e vanguardistas, e este baralhar de coordenadas este baralhar de coordenadas fazia sentido. E não é por acaso que o Independente era o jornal de direita de que a esquerda gostava. E não era só porque era melhor a fazer oposição ao Cavaco do que muita da oposição profissional que devia fazer esse trabalho em relação ao Cavaco. E, portanto, tudo isto era importante e tudo junto fazia do Independente um jornal com voz própria.
E isto é decisivo. Era um jornal com uma voz própria. Um jornal que tinha uma visão do mundo e tinha um estilo inconfundível. Não se pode dizer isso de muito daquilo que lemos hoje em dia. E essa visão do mundo era desafiadora e atraente num país que tinha saído há poucos anos de uma ditadura e começava a habituar-se a uma maioria absoluta com um outro professor de finanças públicas magro e seco. Quando o Independente foi lançado, e o Independente é de facto um produto do seu tempo, Portugal vivia anos de euforia. Vivia a euforia dos fundos europeus, a euforia da Bolsa, a euforia das autoestradas. Mas ainda era um país atrasado. E entre esse atraso e essa euforia, parecia que tudo era possível. E por isso é que faz sentido que num país onde parecia que tudo era possível, existisse um jornal onde tudo era de facto possível. Esse jornal era o Independente. E é certo que também havia uma dose de loucura, de excesso e até de irresponsabilidade ou de impunidade. E nós não passamos por cima disso. Tentámos não julgar, mas não passamos por cima disso. Muitas vezes o Independente não se limitou a pisar a linha, foi muito para além da linha. Mas isso é uma consequência de ser um jornal que quis romper, quis arriscar e quis fazer diferente. Os jornalistas do Independente tinham liberdade, que era para eles e para mim o valor acima de todos. E não tinham medo de a usar. E eu quero acabar com uma citação de um texto do Miguel Esteves Cardoso, que nós incluímos no nosso livro, e que me tem feito pensar bastante. E talvez vos faça pensar, ou no mínimo que vos faça rir. Bom ou mau, o Independente é o jornal português mais livre e democrático que há. É um facto. Aqui, tudo se pode dizer. Segredos, disparates, opiniões e até, de vez em quando, umas verdades. Cometemos constantemente o erro de ir longe demais só para não corrermos o risco de ficarmos parados. Pensamos que às vezes é melhor uma pessoa espalhar-se ao comprido em plena via pública do que ficar em casa a chuchar no dedo. Queria dar uma última nota. Desde que se tornou público que este livro ia sair, houve várias pessoas, uma delas o João Miguel Tavares, que me disseram: que bela ideia, sabes, eu há anos que tenho a ideia de fazer uma história do Independente. E eu respondi ao João Miguel da mesma forma que respondi às outras pessoas que me disseram isto. E respondi sempre: ótimo, eu quero ler esse livro, porque não foi esse o livro que eu escrevi. Portanto, João Miguel, imagino que todo este público esteja disponível para ler o teu livro e recomendo que no dia em que apresentares esse livro, em que lances esse livro, não poderás ser o apresentador, papel que cumpriste com enorme competência, mas eu tenho o contacto de um tipo do Benfica que também diz umas coisas muito inteligentes que eu às vezes encontro no Estádio da Luz e que fez uma apresentação magnífica quando nós apresentámos o nosso livro do Independente. Obrigado aos dois e obrigado a todos por terem vindo.